Chegou o momento de finalizarmos o nosso header e de quebra nós vamos trabalhar com os nossos primeiros códigos de JavaScript na nossa página. Vamos lá? Vamos agora finalizar o nosso header. Finalmente a gente vai fazer os últimos ajustes aqui no header para que a gente possa partir para as outras partes da nossa página, né? Afinal a gente vai ficar a vida inteira aqui no header. Olha só. Uma das coisas que a gente precisa fazer é o seguinte, vou vir aqui no Figma e vou vir aqui na parte de cima, na parte superior, né? Aqui da nossa página, que é onde está o header. Se eu deixar o scroll, na verdade eu vou conseguir mostrar melhor isso aqui na página oficial do Disney, tá? Se eu deixar o scroll aqui na parte do topo, o background do header, o header ele não tem background. O background é transparente, né? Mas eu acredito que ele não tem background aqui. Se eu rolar a página um pouco, a gente pode perceber que ele aparece de forma suave, mas ele aparece. Pode ser imperceptível, porque a cor de fundo aqui do próprio body, né? Da própria página, ele já é escuro, né? Então parece que realmente não mudou nada, mas olha só, se a gente rola um pouquinho, aparece o background aqui e o header é fixo, então a gente rola a página e o header fica fixo. Então, o que a gente vai fazer aqui, ok? A gente vai fazer esse scroll aqui para aparecer o background dele, tá? E a gente vai fazer isso com JavaScript, ok? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Se eu voltar aqui no código, eu quero fazer aquele esqueminha que vocês bem conhecem que eu faço para gerar um conteúdo na página. Este é o conteúdo da página. E vou descer aqui. Beleza. Olha só, apareceu aqui e a gente pode perceber que o header não está do jeito que a gente quer, né? Eu vou voltar aqui, eu vou vir aqui no CSS de novo, eu vou vir aqui em Base, vou vir aqui no Global, eu vou colocar uma fonte de 2 aqui, só para a gente testar aqui com a font size de 2 rem, tá? Só para ficar grande aqui, para ficar melhor para a gente testar aqui. Só que eu vou lembrar de tirar dessa vez. Ok? Beleza, eu estou rolando a página aqui e o meu header não está fixo. O que eu posso fazer então para ele ficar fixo? Tá? Para ele ficar fixo eu não preciso de JavaScript para isso. Eu posso usar simplesmente, posso vir aqui no header, no layout, no header e posso colocar aqui o position fixed, ok? E pronto, ele está fixo aqui, porém a gente vai precisar fazer mais alguns ajustes aqui, né? Pelo que eu estou vendo. Olha só, agora eu tenho que colocar a minha largura de 100%, porque quando eu coloco o position fixed aqui, mesmo que o header nele seja por padrão um display block e ele fique com 100% de width, se eu tiro o position aqui de static ou de relative, coloco fixed ou coloco também o absolute, eu tenho que colocar aqui o width de 100% para ele ficar realmente 100%, ok? Se eu voltar aqui, eu vejo que já voltou aqui ao normal, tá bom? Beleza, agora eu quero colocar um background nele aqui, só para a gente testar por enquanto, tá? Eu vou colocar um background color, vou colocar um red. Eu sei que não vai ficar dessa cor, mas eu vou colocar só para ver aqui que realmente o nosso menu está na frente aqui, tá? Beleza, agora o que a gente vai fazer? Eu quero que quando role a página apareça o background nele, ele vai ficar sem background, mas na hora que eu rolar a página, o background vai aparecer. Para isso, nós vamos começar a utilizar o JavaScript agora. Tá, então, eu vou criar aqui dentro de Assets uma outra pasta chamada JS. Aqui vai ficar os nossos scripts aqui. Geralmente, essa pasta pode ser chamada também de scripts. Tá? Mas eu quero chamar de JS mesmo. Vou dar um enter aqui, JS, porque aqui vai ficar só o nosso JavaScript mesmo. Ok? Beleza. Eu vou criar aqui um arquivo chamado main
.js. Aqui, esse vai ser o nosso arquivo principal que a gente vai importar no nosso HTML. Então, a gente vai importar ele aqui, lá no final, porque o DOM, né, ele tem que percorrer a nossa página inteira e depois chamar o nosso JavaScript, depois chamar o nosso arquivo JavaScript. Então, vou colocar aqui o script, src, e vou colocar o caminho aqui, assets, js, main.js, ok? Beleza, coloquei aqui, eu posso fazer um teste aqui, eu posso colocar um console.log aqui e colocar um hello code aqui. Posso voltar aqui e aí eu vou abrir o meu console aqui e abrindo ele já apareceu, ele já atualizou aqui e já apareceu o hello code. Então o nosso arquivo está importado corretamente. Porém, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar aqui o type module, né? o tipo de módulos para trabalhar com o nosso JavaScript. Quais que são as vantagens de utilizar o tipo módulos aqui? Uma das vantagens é que nosso código fica consideravelmente organizado fazendo isso, né? Outra vantagem é que, fazendo isso, a gente não precisa utilizar, por exemplo, o useStrict aqui, que o useStrict serve para, tem diversas funções, né? Ele tem a função de não deixar a gente escrever aquele código, vamos dizer assim, que pode causar alguns erros, né, se a gente não perceber. Por exemplo, a gente pode utilizar uma variável sem assinalar. Se a gente utilizar, por exemplo, sem useStrict aqui, eu coloco hello codes. E eu vou utilizar o console.log para aqui imprimir o hello. Se eu voltar aqui, olha só, o code desapareceu. Ele não reclamou que eu não declarei essa variável aqui. Eu não usei nem var, né? Na verdade, ninguém quase usa mais var hoje, é só let ou const. Mas eu não usei nem let, nem const, nem nada. E ele já aqui imprimiu aqui. Então era para dar um erro, né? Agora, se eu colocar aqui um useStrict aqui, e eu voltar aqui, eu já vou ver um erro aparecendo, porque o hello não foi definido. Como eu estou utilizando aqui uma variável, sem definir e ainda reatribuindo um outro valor a ela, sendo que eu não defini ela. Sendo que eu não declarei, na verdade, né? Sendo que eu não declarei ela. Ok? Então, não pode. Então, esse useStrict aqui, ele funciona para isso, né? Para evitar da gente cometer esses erros aqui. Eu vou deixar o link sobre o useStrict aqui na descrição do vídeo se você quiser ver outros erros, né, que ele cobre caso a gente não utilize, ok? Por exemplo, se a gente utilizar, tem algumas palavras-chave no JavaScript que ele deixa utilizar como nome de variável, não pode, entendeu? Porque é alguma palavra reservada do JavaScript. E se a gente não usar o useStrict, ele permite, por exemplo, a palavra arguments, né, que é uma palavra reservada. Ele permite a gente usar, mas não pode, ok? Então vamos lá. A vantagem de você usar o type module também é que você não precisa colocar o useStrict aqui, que ele já vai funcionar já como modo estrito, tá? Ele já vai funcionar como se eu tivesse colocado aqui, ok? Essa é uma das vantagens também. A outra vantagem, como eu disse, é que o código fica mais organizado. Você pode separar os seus códigos aqui, os seus arquivos por módulos, tá? É o que a gente vai fazer agora. A gente vai criar uma pasta aqui com alguns módulos e vai importá-los aqui no main. E só o main vai ser importado aqui no index.html, assim como a gente fez também com o CSS aqui. E outra coisa também, se eu voltar aqui no caniuse.com, eu digitar aqui módulo, achou aqui já, né? JavaScript import módulos, né? Beleza, JavaScript import módulos via script tag. É isso aqui que a gente vai fazer. Eu posso ver que já tem compatibilidade com a maioria dos navegadores, tá? Tem algumas incompatibilidades com poucos navegadores aqui, mas com os principais a gente pode ver. Com Edge, com Firefox, com Chrome, com Safari, com Opera, com Safari no iOS também, com o navegador do Android, com Chrome para Android, com Firefox para Android. Então,
ele tem compatibilidade com praticamente todos os principais, né? Se eu for te falar assim que 90% dos navegadores dos usuários vão acessar normalmente a sua aplicação. Só quem tem, por exemplo, Internet Explorer, que não vai ser compatível com muita coisa, né? E também esses outros navegadores aqui que são mais desconhecidos. Beleza, eu vou fechar aqui e a gente vai usar ele então. Então a gente tem que colocar aqui um atributo aqui, type módulo, se a gente quiser utilizar. Se a gente não colocar o atributo aqui, a gente não vai conseguir utilizar o tipo de módulos aqui, tá? Vou criar uma outra pasta aqui dentro do JS, né, da pasta JS, JavaScript. Vou criar uma pasta chamada modules. Vou criar aqui agora um arquivo chamado header.js. Ok? Aqui a gente vai criar a nossa lógica, né, do nosso header aqui. Então a gente vai criar um módulo para cada seção da página praticamente que a gente for precisar de JavaScript aqui, ok? Então o primeiro deles é o header. Qual vai ser a estrutura que a gente vai utilizar aqui? Eu vou criar aqui uma função, tá? A função se chama init, ok? Aqui eu vou colocar as nossas funções de inicialização aqui dos nossos scripts aqui. Eu vou exportar, vou colocar exportar default, vou exportar como padrão, tá? Dentro de um objeto, a função init, ok? Eu vou exportar essa função desse jeito aqui, dentro de objeto. É como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Const obj de objeto, né? Criado um objeto aqui, colocado a nossa função dentro dela, ok? Ou init igual init, é a mesma coisa. Como aqui os dois nomes são os mesmos, eu posso exportar usando só um nome, ok? Se aqui, por exemplo, fosse start e eu quisesse que aqui o objeto se chamasse init, eu poderia colocar o start aqui. E aqui eu não poderia colocar só o init porque aqui o nome é start, então eu teria que colocar o nome de start aqui. Só que como o nome aqui também é init, para eu não declarar aqui init, init, eu posso deixar só init, que é a mesma coisa. Tá bom? Se eu deixar aqui, colocar aqui, é a mesma coisa de eu colocar o objeto aqui na frente. Tá bom? Então eu vou exportar dessa forma aqui. Tá? Se eu voltar aqui agora no main, eu posso colocar aqui um import, vou colocar header from modules header.js, tá? E agora eu posso vir no header e colocar init e executar a função. Executando a função aqui, eu estou executando o que está dentro aqui de init, ok? Se eu der o console.log aqui, eu posso ver lá, init header. Se eu voltar aqui, olha só, init header. O meu código aqui dentro já está funcionando, ok? Beleza. Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir no index.html e vou, olha só, a gente poderia utilizar, por exemplo, se eu quiser pegar o header aqui, teria algumas formas de utilizar. Eu poderia fazer o seguinte, tá? Eu vou vir para cá, vou fechar esse main por enquanto. Posso vir aqui no document.querySelector e poderia selecionar aqui, entre aspas, né, a tag header, tá? Eu só tenho uma tag header lá, então eu poderia selecionar desse jeito que ele já ia selecionar aqui essa tag aqui que a gente executaria os nossos scripts em cima dele. Porém, é muito perigoso, porque você pode ter outros headers aqui também na mesma página, né? Você pode realmente ter outros headers dentro da página, em outros contextos. Então, eu poderia colocar a classe. Coloquei a classe header aqui, beleza. Então, a gente pegou esse header específico. O outro header provavelmente vai ter, caso a gente tivesse, teria com outra classe, realmente. Porém, uma outra pessoa poderia mudar depois aqui a classe para top header, né? Uma pessoa que é responsável pelo estilo, pelo CSS,
Você pelo JavaScript, a pessoa pelo CSS, ela vai lá e muda por top header. E aí quebrou seu projeto. E aí quebrou, acabou, já não executa, o header já não funciona da forma que você gostaria, o seu JavaScript. E aí acabou tudo. Então, qual é a melhor prática para se fazer nesse caso? Nesse caso, a gente pode colocar o atributo data, traço e o nome que a gente quiser colocar para a gente usar este atributo para a gente selecionar ele lá no JavaScript. Então, eu vou colocar aqui data, por exemplo, data top header. Não, vou colocar só data header mesmo. Data header aqui. Eu utilizando o data header aqui, vindo aqui, eu posso utilizar dessa forma aqui. Eu posso colocar, abrir chaves, fechar chaves e colocar o data header aqui. Entre chaves aqui, eu coloco o nome do atributo que eu quero selecionar, ok? Se eu quiser selecionar, por exemplo, todos os elementos que tem um atributo href, é só fazer isso aqui. Só que aí teria mais de um. Como eu coloquei o Query Selector, ele vai selecionar só o primeiro. Se eu tivesse colocado o all, ele vai selecionar todos e vai voltar para a gente uma lista, né? Mas beleza, eu quero selecionar somente o que tem o data header aqui, ok? E eu vou colocar ele dentro de uma variável. Const header é igual data header. Então, aqui está o nosso header. Se eu vir no console.log aqui, dentro de init, e ver aqui o meu header, eu vejo que ele está aqui. Olha só. Eu vejo que tem muitas propriedades nele aqui, né? Beleza. Agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer esse header aqui. Eu vou deletar isso aqui, tá? Eu quero fazer quando a janela, né? O window, a janela, ela fizer o scroll assim. Eu quero que o header, ele coloque um background nele. Eu quero que ele tenha um background assim que eu faço o scroll, ok? Então, antes disso, eu posso vir aqui no CSS, posso vir no Layout, Header, e posso tirar esse background dele aqui. Background Color, tá? Então, eu posso fazer dessa forma aqui. Eu vou aqui fazer uma outra função chamada setListeners. Vocês já vão entender por que eu estou colocando isso. E vou aqui abrir chaves aqui e nosso header eu vou colocar um add event listener. O que seria um event listener? Ele está ouvindo o evento, ele está ouvindo até que um evento aconteça. Só que eu não vou ouvir no header, né? Coloquei errado aqui. Eu vou ouvir no window. O window ele é um objeto que representa a nossa janela. Ele é um objeto que representa a nossa janela do navegador, ok? Então a gente tem diversas propriedades nele. A gente tem propriedades que a gente vai ver mais logo. Mas o window é o objeto que está no topo da árvore do DOM, né? Ele que está acima de todos, vamos dizer assim. Ele que representa a nossa janela mesmo do navegador. O window, janela. E se a gente colocar o add event listener aqui, eu posso colocar o parênteses. Vou colocar aqui o nome do evento agora que eu quero, que é o scroll. Vou colocar uma vírgula e aqui eu coloco a minha função de listener, a minha função que vai ser executada quando a página rolar, quando tiver um scroll. Então eu posso colocar aqui um function, vou colocar aqui entre parênteses, vou colocar aqui abrir e fechar colchetes e posso colocar aqui um console.log, vou colocar aqui rolou a página. Rolou a página. Se eu voltar aqui, se eu rolar a página, olha só, não apareceu nada por quê? Porque esse evento não está aqui no init. Então, uma coisa que eu vou fazer aqui é inicializar esses setListeners aqui no init. Então, vou colocar aqui setListeners aqui dentro, tá? Beleza, eu inicializei aqui essa função, eu simplesmente invoquei a função, chamei ela colocando os parênteses aqui. Está aqui. Agora, olha só, rolou a página. Cada vez que eu rolo uma unidade, né, que o scroll tem aqui, pode ser um pixel, eu acredito. Cada vez que eu rolo, ele muda aqui. Aparece aqui uma soma, né, um número a mais aqui. É a quantidade de vezes que eu estou rolando aqui, está somando.
ok? Beleza, vamos lá. Eu tenho algumas propriedades aqui no window, né? Então, eu posso vir aqui, colocar aqui o window, aqui, o window.scroll y. Eu posso colocar aqui um window.scroll y. Se eu voltar aqui, olha só, aqui já aparece a posição do scroll na página. Ó, se eu mexer aqui, a posição vai atualizando. Os de baixo aqui são os mais atualizados, viu? Olha só vai diminuindo porque eu estou subindo, só vai diminuindo porque eu estou subindo, estou subindo, estou subindo, estou subindo até chegar no zero, né? Estou descendo, vai aumentando. Estou subindo, vai diminuindo aqui até chegar no zero. Quando ele estiver colado aqui no topo, é porque chegou no zero aqui. Ok? Ok. Agora eu quero fazer o seguinte. Se esse window.scroll y, né? Porque isso aqui é a posição, o y quer dizer que é na posição na vertical. Se tiver o x aqui, significaria que é um scroll na horizontal. XY, né? Beleza. Agora eu posso colocar uma condição aqui, tá? Eu posso colocar uma condição para o nosso background aparecer, ok? Então vamos lá. Eu posso colocar aqui if window ponto scroll y, vou colocar que é maior que 20, ou seja, ele rolou 20 pixels. Eu posso selecionar o header ali em cima, vou colocar um ponto aqui e vou colocar a propriedade que ele tem style para mexer no estilo dele. Vou colocar um ponto de novo, ele mudou aqui automaticamente. Vou colocar um ponto aqui, vou colocar background color e vou colocar aqui um red, ok? Red. Agora, se eu voltar aqui e mexer aqui, olha só, passou de 20, já ficou vermelho. Só que se eu voltar, eu quero que fique transparente de novo, ok? Então, posso colocar else, posso voltar aqui, com esses estilos aqui. Por que o background color não é assim, igual é no CSS? Porque aqui no JavaScript, no objeto, a gente não pode colocar o traço, tá? A gente só pode colocar letra ou número. Então, se eu quiser colocar, por exemplo, no CSS tá o background traço color, geralmente, no JavaScript, ele aqui é meu case assim. Eu posso colocar a letra maiúscula junto aqui, tá? Se tem um traço assim no CSS, eu pego essa letra aqui depois do traço, tiro o traço e coloco aqui com a letra maiúscula. Geralmente é assim que funciona. E eu vou colocar o none aqui. Beleza, olha só. Ficou vermelho. Se eu voltar aqui para cima, não saiu. Por que não saiu? Porque o background color eu acredito que não tem nome, mas eu posso colocar aqui transparente. Beleza, ficou vermelho, voltei, olha só. Tá funcionando da forma que a gente gostaria. Porém, não é dessa cor vermelha que a gente precisa, né? Então a gente precisa vir aqui no Figma, vou aqui no print de baixo, onde já tem a cor no background. Esse aqui já tem, mas fica mais nítido aqui quando ele está cortando aqui a lista de filmes. Então eu posso vir aqui no retângulo, posso pegar o background dele aqui, ok? Então eu posso colocar aqui um hexadecimal mesmo, colocando aqui. Se eu voltar aqui, não dá para perceber muito, mas dá para perceber por aqui, ó. Pelos textos dá para perceber, ó. Mexi, the background, mexi, apareceu. Tá vendo? É isso que a gente quer. Só que eu quero que seja mais suave, né? Eu não quero que seja bruto desse jeito, não. Então a gente pode fazer o seguinte também. Posso vir aqui no header, posso colocar aqui um transition. Posso colocar aqui um transition, posso colocar o background color e colocar aqui um ponto 5 segundos. Tá? Meio segundo aqui, ponto 5 segundos.
Se eu fizer isso, olha só como é que ele faz de forma... Só que está meio lento, né? Então, acredito que não é tão lento dessa forma, não. Então, eu posso tirar aqui e trocar por 3. Acho que está bom assim. Acho que está aceitável dessa forma. Então, fazendo isso, a gente finalizou aqui esse scroll aqui do header. Mas não é só isso que a gente vai precisar fazer. Mas essa parte aqui do scroll do header, a gente finalizou. Eu posso fazer o seguinte... eu posso tirar essa função aqui. Aqui é uma função anônima, tá? Que a gente tem aqui dentro, depois da vírgula. É um segundo parâmetro que é usado como função aqui. Ok? E a gente pode colocar uma função aqui com o nome para ela. Eu posso colocar aqui on window scroll. É isso mesmo, eu coloquei fora do setListeners aqui. E essa função aqui eu posso colocar aqui, ó, dessa forma assim, ok? Fazendo isso, eu posso separar o meu código, pode ficar mais organizado aqui. Aqui eu só coloco os listeners aqui e aqui eu chamo a função, que é o segundo parâmetro, tá? Que é a mesma coisa de eu colocar a função toda aqui dentro. Aí, se eu colocar aqui dentro, novamente, né, eu teria que tirar o nome aqui. Mas, como eu nomeei a função aqui, eu posso chamar ela aqui direto. Ok? Então, beleza. Então, assim o nosso código já começa a ficar um pouco organizado, né? Então, qual é o próximo passo agora para a gente finalizar o header? A outra coisa que a gente precisa fazer é... Bom, como a gente viu que isso aqui já está ok, já está funcionando, eu vou deletar esse conteúdo da página aqui, tá bom? Que realmente está me incomodando. Então, vou vir aqui. Vou descer até aqui. Vou limpar. E pronto. Limpei, tem um bichinho me incomodando aqui. Limpei. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Qual será o próximo passo? O próximo passo será a gente fazer funcionar... Olha só, eu vou ativar o modo mobile aqui. Eu quero que o touch, né, quando eu tocar com o touch aqui e clicar aqui, este menu abra. Ele abriu, só que, olha só, ele abriu, só que ele atualizou a página. Ele está atualizando a página porque é um link, né? Eu quero desfazer, colocar um default, prevent default aqui nele, para ele não funcionar como link aqui. E eu quero que ele seja, eu quero que ele funcione como um botão para eu clicar e abrir e fechar a página. Se eu clicar aqui, não é o link, tá vendo? Ele vai abrir também, porque quando eu clico aqui, meio que o touch funciona como hover quando eu clico. Porém, se eu clicar de novo, ele não fecha. Olha só, eu queria clicar aqui de novo e eu queria que o menu fechasse. O menu não vai fechar. Então, nós temos que fazer isso também pelo JavaScript. Ok? Então, vamos lá. Eu posso colocar aqui agora, posso voltar aqui, na verdade, né? E eu posso utilizar aqui no Header Navigation, posso vir aqui no submenu, tá? Ó, este aqui é o botão que eu vou clicar, é o link que eu vou clicar, na verdade, esse aqui é o link que eu vou clicar para abrir o submenu aqui. Então, aqui eu posso colocar o Data, Open, Nav, Submenu. Eu vou colocar com esse nome aqui, ok? Data, Open, Nav, Submenu. Eu poderia colocar um valor aqui em atributo com data? Poderia, mas a gente não precisa. A gente só precisa identificar através desse atributo aqui. Mas a gente não precisa, nesse caso, colocar um valor aqui. A gente poderia colocar um valor e lá no JavaScript a gente conseguiria pegar um valor. Por exemplo, a gente poderia ter o mesmo atributo aqui, data, alguma coisa, né? Data, link aqui. E mudar somente os valores aqui. Só que não é esse caso que a gente vai precisar agora, ok? Então, a gente vai utilizar esse data open, nav submenu. E aqui no submenu eu vou colocar um data nav submenu. Ok? Aqui vai ser para abrir e aqui vai ser o próprio submenu. Então, vamos lá. Então, eu vou aqui pegar ele. Vou colocar aqui o open nav submenu. Vou utilizar aqui o document.querySelector
e vou colocar aqui entre colchetes, aliás, entre chaves, né? O data, traço open, traço nav submenu, ok? Vou copiar meu código aqui e agora eu vou pegar somente o nav submenu. Posso tirar esse open aqui e pronto. E agora o que eu faço? Eu faço o seguinte, eu coloco aqui um function on open, aliás, on click. Não, on click não, a gente precisa fazer o on touch, né? On touch open nav submenu. Se você tocar nesse botão aqui, Open Nav Submenu, eu vou executar essa função aqui, tá? Eu não coloquei o listen nele ainda não, só fiz a função que vai acontecer, o que vai acontecer quando eu colocar no meu listener aqui, tá bom? Ó, On Touch Open Nav Submenu. O que eu preciso fazer agora? Qual que é a minha ideia? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no CSS, no Nav Menu, e aqui no Nav Submenu, ele está como display none, né? O padrão dele aqui é o... Opa, é aqui embaixo. O padrão dele aqui é o display none. Se eu botar aqui, o padrão dele é o display none. Eu posso colocar o seguinte, eu posso colocar um ponto nav submenu ponto active. E eu posso colocar aqui um display, posso colocar um block aqui, ok? Posso colocar um block aqui. Se eu fizer isso, se eu colocar uma classe active nele, ele vai voltar para o display block. Se eu tirar a classe active nele, ele vai voltar para o display none aqui. Então, o que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode tirar e colocar a classe aqui nele sempre quando clicado. Então, sempre que eu tocar, eu posso executar a seguinte função. Eu posso vir aqui no nav submenu, ponto, class list, a lista de classes, ponto, eu poderia colocar o add aqui. Só que eu posso colocar uma outra propriedade, um outro método, na verdade, que chama toggle. O que é o toggle? Ele verifica se esse elemento aqui tem a classe. Se ele não tiver, ele coloca. Se ele tiver, ele tira, ele remove, entendeu? Então, ele, tipo que ele liga e desliga, né? Se ele tiver o ativo, ele tira o ativo dele. Se ele não tiver, ele coloca. Ok? Beleza. Então, eu quero fazer dessa forma aqui, tá? Eu posso voltar aqui agora e posso vir aqui no Open Nav Submenu, colocar um evento nele, Add Event Listener. Posso colocar um Touch Start. Touch Start é o evento de touch, quando eu aperto com o celular. E posso colocar o evento de On Touch Open Nav Submenu. Ok? Fazendo isso, eu vou tirar e colocar o Active aqui. Antes disso também, eu posso colocar o Event aqui. O Event, de onde que saiu esse Event aqui? Por padrão, se eu colocar o mouse aqui em cima, eu posso ver que a função aqui, ele tem aqui um parâmetro chamado Event, que pega algumas propriedades do evento que vai ser chamado, entendeu? É a mesma coisa que se eu não tivesse isso aqui, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia colocar aqui, ó, function event, tá? Seria a mesma coisa, só que eu estou chamando em outra função, ok? E que já vem com um evento padrão já, porque está sendo usado como segundo argumento aqui. Beleza, eu posso usar o event aqui e posso utilizar um método aqui, prevent default. O que ele vai fazer? Ele vai prevenir o padrão, ele vai prevenir o comportamento padrão deste elemento. Qual que é o comportamento padrão quando eu clico em um link? O comportamento padrão é clicar no link e dar o refresh na página, né? Só que se eu fizer isso aqui, agora já não vai ter o refresh na página. Olha só, funcionando aqui o nosso scroll, ok? Beleza, só que tem uma coisa aqui que eu lembrei, que eu percebi aqui, que pode ser que não esteja certo, tá?
eu vou precisar novamente colocar um conteúdo aqui para dar scroll na página. Mas vai ser coisa rápida, tá? Se eu vier aqui colocar um P, conteúdo da página, e aqui colocar novamente meu conteúdo aqui. Coloquei, beleza. Olha só, agora a gente está com o background aqui. Se eu clicar aqui, olha só, o nosso header ele aumenta de tamanho. Tá vendo? O nosso header ele aumenta. Não era para acontecer isso. Era para acontecer que como se eu estivesse clicando aqui, né? No user aqui, tá vendo? O user menu ele não faz o header aumentar de tamanho, porque a gente colocou ele como position absolute. Aqui, opa, dei o refresh aqui porque eu cliquei na casinha. Se eu rolar a página e clicar aqui, o nosso header aqui ele aumentou de tamanho. Então a gente precisa corrigir isso, tá? Então a gente pode corrigir isso agora. A gente pode vir aqui no Nav Menu mesmo. Eu posso vir aqui e colocar um Position Absolute. Olha só, ele ficou aqui em cima. Por que ele ficou grudado aqui? Porque está um top menos 2 rem aqui. Se eu deixar o top 0, ele fica exatamente no topo aqui do header, né? Agora, se eu tirar o top, ele fica logo embaixo. Se você não usar nem top, nem left, nem right, né? Nesse caso, o top, ele não vai ficar no topo e nem vai ficar no bottom. Ele vai ficar logo depois do elemento aqui embaixo. Só que ele não vai ficar, o header, né? O componente, o elemento, ele não vai aumentar juntamente com o elemento aqui que tem o position absolute. Agora, se eu usar a margem em vez do top, se eu vir aqui em display e usar a margem, estava menos 2, né? Então a gente pode colocar menos 2 rem aqui do jeito que estava o top. Olha só, voltou para cá. Então se eu clicar aqui, agora está funcionando corretamente, funcionando da forma que a gente gostaria, ok? Então beleza, a gente fez então o comportamento aqui de abrir aqui pelo touch, tá? De abrir aqui o nav submenu. Agora a gente precisa fazer do user menu. Como a gente pode fazer isso? Da mesma forma, se eu vier aqui, agora eu posso tirar esses elementos aqui e eu não vou colocar agora tão cedo, tá? Prometo para vocês. Opa! Volta aqui. Se eu vier aqui agora, no user menu, eu posso colocar diretamente nele aqui um data user menu. Eu posso colocar, na verdade, data user menu desse jeito, tá? Beleza, e eu posso recuperar ele aqui. Const user menu. Eu posso colocar aqui um document query selector e eu posso colocar aqui o entre chaves data user menu, ok? E para abrir o meu menu, eu tenho que colocar também um data aqui onde eu quero que abra o meu menu, que vai ser aqui no user profile, aliás, user menu current profile. Então posso colocar aqui um data open user menu. Eu posso selecionar aqui, posso voltar aqui para o header. Então posso duplicar aqui, posso colocar aqui o data open aqui em cima e aqui eu posso colocar um open também, ok? Fazendo isso, eu vou fazer praticamente a mesma coisa que eu fiz aqui no nav submenu. Porém, a gente tem que mexer no CSS aqui também, no user menu, tá? Eu posso mexer aqui no CSS da seguinte forma. Eu posso colocar aqui, se o user menu ponto, aqui tá, se for ponto hover, vai mostrar o show hover aqui, né? Eu posso fazer o seguinte também. Eu posso copiar aqui uma linha aqui em cima. Eu posso colocar o user menu ponto active ponto show hover, ok?
Se tiver se tiver uma outra classe chamada Active no User Menu, o show hover que está dentro dele vai estar como display block, assim como aparece o hover aqui, né? Então, a gente pode voltar aqui no header e eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Eu posso até copiar aqui e colar aqui e eu vou colocar onTouch Open User Menu. User Menu. Eu posso colocar aqui no User Menu um toggle com a classe Active aqui, ok? E aqui eu posso copiar aqui também, tá? Eu posso colocar aqui um Open User Menu e eu posso copiar esta função aqui. E agora nós podemos testá-lo, né? Nós podemos testar a função. Se eu vier aqui clicar, olha só, abriu, fechou. Só que agora os textos não voltaram a aparecer. Então a gente precisa ver o que está acontecendo para que o texto volte a aparecer, né? Então, user menu, .active, .showhover aqui. Beleza. Olha só. Então a gente precisa fazer, eu já descobri o que é, na verdade, né? Então eu posso colocar aqui em lugares diferentes. Eu posso colocar showhover aqui. E eu posso colocar também no user menu.active ponto depois, né, user profile title. Eu poderia colocar lá em cima, mas eu acredito que 4 em seguida não ia ficar tão organizado. E eu posso colocar um display block aqui também. Eu poderia colocar esses dois aqui lá em cima? Poderia. Mas assim eu acredito que fica melhor. Então a gente pode voltar para cá. Agora eu vou testar. E olha só, agora funcionou. Cliquei, voltou, cliquei de novo, sumiu. Cliquei aqui de novo, cliquei de volta e desapareceu, ok? E o nosso scroll também está funcionando, a gente já testou diversas vezes aqui. E por esse vídeo a gente termina finalmente de fazer o nosso header aqui e a gente vai partir para a próxima etapa, que é a criação do nosso banner, né? E a criação do nosso banner vai envolver também aqui o nosso slide. A gente vai fazer um slide com JavaScript puro. A gente vai fazer um slideshow com JavaScript, HTML e CSS puros. A gente vai aprender como funciona a lógica disso, né? Para que você possa fazer aí também. Então, ficamos por aqui. Antes de ficarmos por aqui, a gente vai fazer o nosso commit. Então, vou abrir aqui o terminal, vou dar o git add, vou dar o git commit aqui, vou colocar aqui um finish create header, ok? Fazendo isso, eu vou dar o commit aqui e nos vemos no próximo vídeo.